Amigo torcedor vascaíno, a semana começou daquele jeito que mexe com o coração de quem vive o Vasco intensamente. A colina já respira clima de estreia no Campeonato Brasileiro. E não é qualquer estreia, é o primeiro passo de uma caminhada longa, pesada e cheia de expectativas. O ambiente em São Januário é de atenção total, de detalhes sendo ajustados, de conversa nos bastidores e, principalmente, de observação cuidadosa sobre o que esse time pode entregar logo no início da competição. A comissão técnica sabe que largar bem faz diferença, e o torcedor sente isso no ar. Não é só mais uma semana comum. É uma semana que pode dar o tom de como o Vasco vai se portar ao longo da temporada, com decisões sendo tomadas e sinais claros aparecendo dentro de campo. E antes mesmo de virar completamente a chave para o Campeonato Brasileiro, o Vasco teve um compromisso recente que trouxe reflexões importantes: a partida contra o Boa Vista. Disputada em Bacaxá, serviu como um termômetro interessante para avaliar comportamento, intensidade e alguns ajustes que ainda precisam ser feitos. O Vasco terminou o jogo com amplo controle da posse de bola, mostrando uma proposta clara de jogo, tentando comandar as ações e empurrar o adversário para trás. A equipe conseguiu circular bem a bola, criar jogadas e chegar com frequência ao campo ofensivo, algo que agrada ao torcedor e principalmente ao treinador. Ainda assim, nem tudo foi perfeito, e isso ficou claro ao longo dos 90 minutos. Apesar da superioridade territorial e do domínio da posse, o Vasco acabou cedendo espaços que não deveriam aparecer com tanta facilidade. O Boa Vista conseguiu levar perigo em alguns momentos, exigindo atenção redobrada do sistema defensivo e principalmente do goleiro. Em partidas desse nível, o torcedor espera um controle maior, menos sustos e uma sensação de segurança mais constante. O fato de não ter sofrido gols é, sem dúvida, um ponto positivo, mas não apaga a necessidade de correções. O jogo mostrou que o time consegue criar, mas ainda precisa ajustar o equilíbrio entre atacar e se proteger, algo que se torna ainda mais crucial quando o nível dos adversários aumenta. Individualmente, alguns nomes chamaram bastante atenção e merecem destaque. O goleiro Daniel Fusato foi um dos principais personagens da partida, aparecendo bem quando exigido e passando confiança em momentos delicados. Em jogos onde a defesa oscila, a presença de um goleiro seguro faz toda a diferença, e isso ficou evidente. Outro ponto interessante foi a atuação de jogadores que nem sempre aparecem como protagonistas, mas que aproveitaram a oportunidade para mostrar serviço. Houve entrega, movimentação e uma leitura de jogo que ajudou o Vasco a manter o controle mesmo nos momentos de maior pressão adversária. No setor ofensivo, 2 jogadores se destacaram de maneira especial e empolgaram quem acompanhou a partida com atenção. A presença dos colombianos trouxe dinâmica, intensidade e criatividade, algo que vinha sendo cobrado. A troca de passes, a mobilidade e a capacidade de decidir jogadas fizeram a diferença, principalmente na segunda etapa. Um deles foi decisivo com assistências, enquanto o outro apareceu bem para finalizar e balançar a rede, mostrando entrosamento e entendimento das ideias do treinador. Esse tipo de conexão dentro de campo não surge por acaso e costuma ser fruto de trabalho, confiança e liberdade para jogar. Essas atuações individuais não passaram despercebidas pelo técnico Fernando Diniz, que demonstrou satisfação com o desempenho e destacou a evolução de alguns atletas. O treinador deixou claro que enxerga potencial para variações táticas e novas funções dentro do elenco, algo que pode ser determinante ao longo da temporada.
Jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição ganham valor e oferecem alternativas importantes, especialmente em um calendário desgastante. Essa leitura mais ampla do elenco mostra que o Vasco está tentando construir não apenas um time titular, mas um grupo capaz de se adaptar a diferentes cenários. Outro ponto que chamou a atenção foi a comparação feita com um jogador que não estará mais à disposição na temporada. A saída de uma peça importante sempre gera impacto, tanto dentro quanto fora de campo, e o Vasco sabe que vai sentir essa ausência. Ao mesmo tempo, a comissão técnica entende que o futebol é feito de ciclos e que novas oportunidades surgem nesse processo. A confiança depositada em quem fica é um sinal claro de que o clube acredita no material humano que tem em mãos, mesmo diante de perdas relevantes. Falando em saídas, o Vasco viveu nos últimos dias a confirmação de uma negociação significativa que mexe diretamente com o planejamento para a temporada. A transferência de um jovem atacante para o futebol europeu foi finalizada, e os valores envolvidos chamam atenção não apenas pelo montante, mas pela forma como o acordo foi estruturado. O clube garantiu uma entrada financeira importante, algo fundamental para equilibrar as contas e viabilizar movimentos futuros no mercado. Ao mesmo tempo, fica aquele sentimento agridoce de ver um talento deixar São Januário antes de atingir todo o seu potencial com a camisa cruz-maltina. Com essa saída confirmada, a necessidade de reposição se torna evidente. O Vasco sabe que não existe substituto igual, mas precisa encontrar alguém que ofereça características semelhantes ou que permita uma adaptação dentro do modelo de jogo. O mercado não é simples, principalmente diante das limitações financeiras, e por isso a palavra de ordem nos bastidores é criatividade. Buscar oportunidades, identificar jogadores com margem de crescimento e que se encaixem no perfil desejado virou prioridade absoluta. O clube conta com pessoas estratégicas nesse processo. Gente que conhece o mercado e pode ajudar a encontrar nomes viáveis. Nesse contexto, um nome começou a ganhar força internamente e passou a ser discutido com mais intensidade. Trata-se de um atacante jovem, com passagem pela base de um grande clube brasileiro e que pertence atualmente a uma equipe do futebol inglês. A falta de minutos no exterior e o desejo de retomar protagonismo fazem desse jogador uma possibilidade interessante. Ele reúne características que agradam à comissão técnica, como mobilidade, capacidade de atuar em mais de uma função no ataque e potencial de desenvolvimento. É o tipo de aposta que o Vasco vem tentando fazer nas últimas janelas, pensando não apenas no presente, mas também no futuro. A avaliação interna é de que esse atleta precisa de sequência, confiança e um ambiente que permita evolução. O futebol brasileiro pode oferecer isso, especialmente em um clube que busca reconstrução e valoriza jogadores jovens. Ainda não há definição, mas a semana promete ser decisiva para entender se essa negociação pode avançar ou não. O torcedor acompanha tudo com atenção, dividido entre a expectativa por um reforço e a cautela natural diante de especulações. Além das movimentações para a chegada de novos nomes, o Vasco também confirmou uma saída que vinha sendo desenhada nos bastidores. Um lateral que já não vinha tendo tanto espaço acabou acertando com outro clube do futebol brasileiro, em uma negociação que levanta questionamentos. A divisão dos direitos econômicos, as cláusulas contratuais e os valores envolvidos geraram debate entre os torcedores, que tentam entender se o acordo foi realmente vantajoso. A sensação de oportunidade perdida aparece,
principalmente quando se lembra de propostas anteriores que não avançaram. Esse tipo de decisão sempre gera ruído, porque envolve planejamento, timing e leitura de mercado. Para o jogador, o projeto apresentado pelo novo clube pesou, oferecendo estabilidade, tempo de contrato e condições atrativas. Para o Vasco, fica a reflexão sobre o melhor momento de negociar e sobre como maximizar o retorno em situações semelhantes no futuro. É mais um capítulo de uma gestão que tenta equilibrar necessidade financeira, competitividade esportiva e expectativa da torcida. Tudo ao mesmo tempo. Com tudo isso acontecendo, o Vasco entra na semana de estreia no Campeonato Brasileiro cercado de histórias, ajustes e decisões importantes. O torcedor observa cada detalhe, cada movimento e cada declaração, tentando entender o que esperar desse início de competição. O clima é de ansiedade, mas também de curiosidade, porque esse time ainda está se mostrando, se moldando e buscando sua identidade dentro de campo, enquanto os bastidores seguem tão agitados quanto o gramado. Enquanto tudo isso acontece fora das quatro linhas, o Vasco segue vivendo um momento de reconstrução que exige paciência, leitura fria e decisões muito bem calculadas. A estreia no Campeonato Brasileiro não é apenas mais um jogo no calendário. Ela funciona quase como um espelho do estágio atual da equipe. Internamente, a comissão técnica trata essa largada como um teste de maturidade, não só técnica, mas emocional. A pressão existe, a camisa pesa e o ambiente de estreia costuma cobrar respostas rápidas. Por isso, cada treino dessa semana ganhou um valor especial. Cada ajuste tático passou a ser analisado com lupa e cada conversa no vestiário carrega uma responsabilidade maior. Fernando Diniz sabe que o time ainda não está no ponto ideal, mas também entende que evolução não acontece da noite para o dia. A proposta de jogo é clara, baseada em posse, movimentação e coragem para jogar, mesmo diante de adversários fechados. Ao mesmo tempo, o treinador tem consciência de que o Campeonato Brasileiro pune erros com mais rigor. Aqueles espaços concedidos contra o Boa Vista, por exemplo, tendem a se transformar em problemas maiores quando o nível sobe. Por isso, a semana foi marcada por conversas específicas sobre posicionamento defensivo, recomposição e tomada de decisão nos momentos de perda da bola. O equilíbrio entre ataque e defesa virou um dos temas centrais dentro do clube. O Vasco mostrou que consegue criar, que tem jogadores capazes de desequilibrar individualmente e que o setor ofensivo começa a ganhar identidade. No entanto, também ficou claro que a proteção à defesa precisa ser mais eficiente. Isso passa não apenas pelos zagueiros e laterais, mas por todo o sistema, desde os atacantes pressionando a saída de bola até os volantes fechando espaços entre linhas. Diniz gosta de um time compacto, que joga junto, e esse ajuste coletivo é algo que ainda está em processo. A boa notícia é que algumas peças vêm respondendo bem às oportunidades. Jogadores que chegaram cercados de desconfiança começam a ganhar moral, especialmente aqueles que se mostraram versáteis e dispostos a cumprir diferentes funções. Esse tipo de atleta costuma agradar bastante ao treinador, porque amplia o leque de opções durante a partida. Um jogador que consegue atuar aberto, por dentro ou até mais recuado, facilita mudanças táticas sem necessidade de substituições imediatas, algo precioso em jogos equilibrados. No meio desse cenário, a torcida vive sentimentos misturados. Existe empolgação com o que pode vir pela frente, principalmente pelo desempenho ofensivo apresentado recentemente, mas também há receio quanto à consistência defensiva e às decisões tomadas fora de campo.
A saída de jogadores importantes sempre gera impacto emocional, ainda mais quando envolvem atletas formados no clube ou que criaram identificação com a arquibancada. O torcedor entende a necessidade de vender, de fazer caixa, mas cobra planejamento e reposição à altura. E é justamente essa reposição que mantém o noticiário aquecido nos bastidores de São Januário. O Vasco segue atento ao mercado, mapeando oportunidades que se encaixem na realidade financeira do clube. A ideia não é contratar por contratar, mas buscar nomes que possam render esportivamente e, quem sabe, gerar retorno futuro. Esse modelo exige paciência e assertividade, porque erros custam caro, tanto no campo quanto no orçamento. Por isso, cada nome discutido passa por uma análise minuciosa, levando em conta histórico, características e potencial de adaptação. O atacante que vem sendo observado com mais atenção se encaixa exatamente nesse perfil. Jovem, com passagem por base forte, experiência recente no futebol brasileiro e um período de aprendizado no exterior, ele surge como uma alternativa interessante para preencher a lacuna deixada pela venda recente. O entendimento interno é de que o ambiente certo pode fazer toda a diferença para a retomada de confiança e desempenho. Jogadores nessa fase da carreira costumam responder bem quando sentem respaldo e recebem minutos de forma consistente. Ao mesmo tempo, existe cautela para não criar expectativas irreais. O Vasco sabe que a negociação não é simples, envolve clubes do exterior, condições contratuais e a vontade do próprio atleta. A diretoria trabalha em silêncio, tentando avançar sem gerar ruído desnecessário. O torcedor, claro, acompanha tudo de perto, interpretando cada informação que surge e tentando imaginar como esse possível reforço poderia se encaixar no time de Diniz. Enquanto isso, o elenco atual segue sendo preparado para a estreia. A provável formação ainda é guardada a 7 chaves, mas a base observada nos últimos jogos deve ser mantida. A comissão técnica valoriza a continuidade, especialmente quando percebe evolução coletiva. Mudanças pontuais podem acontecer, seja por questão física, seja por estratégia, mas a ideia é não desmontar aquilo que vem funcionando. A confiança em determinados jogadores aumentou, e isso tende a se refletir nas escolhas iniciais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, o clima teria esquentado como há tempos não se via. Circula entre dirigentes, conselheiros e gente próxima ao cotidiano do clube a informação de que o presidente do Vasco, Pedrinho, teria perdido a paciência diante de críticas recorrentes feitas pelo comentarista Mauro César Pereira. O episódio ainda é tratado em tom de rumor, mas a especulação ganhou força nas últimas horas e passou a ser comentada com naturalidade em rodas políticas do futebol carioca. A leitura interna é de que Pedrinho, conhecido pelo discurso ponderado desde que assumiu o comando do clube, teria decidido mudar a postura ao se sentir pessoalmente atingido. A avaliação de pessoas próximas é de que as análises de Mauro César teriam ultrapassado, na visão do presidente, o campo esportivo e administrativo, entrando em uma esfera que ele considera injusta ou descolada da realidade vivida no clube. Daí a irritação, vista por alguns como rara e por isso mesmo simbólica. O suposto recado, que não teria sido público nem formal, é interpretado como um aviso claro de que o Vasco não pretende mais absorver críticas sem reação.
Há quem diga que Pedrinho quis deixar claro que aceita questionamentos, mas não narrativas, que, segundo ele, ignoram esforços internos e dificuldades estruturais herdadas. Outros enxergam o movimento como um sinal político, uma tentativa de mostrar força e alinhamento com uma torcida cansada de discursos externos que reforçam o pessimismo. Do lado de fora, a leitura é dividida. Há quem defenda o direito do comentarista de opinar livremente, mesmo de forma dura, e quem veja na atitude do presidente um desabafo humano, fruto da pressão diária que envolve comandar um clube do tamanho do Vasco. Fato é que o episódio, ainda envolto em versões e interpretações, expõe a tensão permanente entre dirigentes e a mídia esportiva, especialmente quando o clube está sob holofotes intensos. Se houve mesmo o recado, ou se tudo não passa de exagero de bastidor, o tempo deve esclarecer. Por ora, o rumor já cumpre seu papel. Mostra que a paciência, ao que tudo indica, não é infinita. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!